Olá, o meu nome é Tereza, eu sou nutricionista e eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Alimenta Kids pelo convite para falar com vocês hoje sobre um tema tão importante, que é a obesidade infantil. Nós temos acompanhado nas publicações, na internet, na TV, que a prevalência de obesidade infantil tem aumentado. Existem estudos que indicam que 14,3% das crianças e 4,9% dos adolescentes apresentam obesidade, e as taxas de sobrepeso são ainda maiores. Isso é muito preocupante. Isso é preocupante porque crianças e adolescentes com obesidade podem ter consequências a curto e a longo prazo. A curto prazo podem ocorrer problemas ortopédicos, respiratórios, no trato digestivo, na pele, aumento da pressão arterial, aumento de colesterol e triglicérides no sangue. Já ao longo prazo, essas crianças e adolescentes apresentam um maior risco de terem doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Eles terão ainda uma maior chance de adoecer e das doenças serem mais graves. E eu preciso chamar a atenção de vocês porque crianças obesas frequentemente se tornam adultos obesos. Antigamente acreditava-se que as crianças gordinhas eram crianças saudáveis, mas não é bem assim, né? A obesidade é uma doença séria que pode ter muitas causas. A genética, os problemas hormonais, problemas psicológicos, psiquiátricos, o ambiente onde a pessoa vive, o seu comportamento alimentar e até a sua capacidade de reconhecer sua fome e a sua saciedade. Complexo, não é mesmo? Então, sabe aquela história de fechar a boca e se exercitar? Nem sempre irá funcionar, ok? Eu preciso te dizer que o ambiente onde são realizadas as refeições interfere no comportamento alimentar. Então, um ambiente desfavorável, como por exemplo, comer no sofá, comer na cama, na frente da TV, usando o celular, num ambiente de brigas e discussões, tudo isso irá favorecer um comportamento alimentar inadequado. E um comportamento alimentar inadequado ocorre quando a criança rejeita uma variedade de alimentos. Ela tem aversão a alguns alimentos, geralmente são verduras e legumes, e costuma ter uma alimentação monótona, sempre comendo as mesmas coisas, dando preferência aos alimentos industrializados, que são aqueles cheios de sódio, açúcar e gorduras. Esse comportamento inadequado gera um padrão alimentar não saudável, que por sua vez favorece o ganho de peso, levando a criança ou adolescente ao sobrepeso e à obesidade. E eu preciso te dizer que o mesmo acontece com os adultos, tá? Bom, sabe outra coisa que pode interferir no apetite e no peso? O sono. Então, nós precisamos observar se o sono é restaurador ou agitado, o número de horas de sono, se a criança ou adolescente usam telas antes de dormir. Outro ponto para o qual eu preciso chamar a sua atenção é para o acesso dessas crianças e adolescentes à publicidade e propaganda, principalmente dos alimentos industrializados. Essas propagandas, elas estão na TV, na internet, nos anúncios dos vídeos que eles assistem e elas veiculam produtos ricos em açúcar, sódio, corantes, conservantes, gorduras. E não existem anúncios de frutas, verduras e legumes. Ou você já viu algum? A grande maioria dos alimentos industrializados, que a gente chama de ultraprocessados, eles recebem esse nome porque eles passam por um alto grau de processamento lá na indústria e esse processamento faz com que eles percam as características iniciais do alimento que lhes deram origem. Eles são produtos para venda, eles foram fabricados para atender o capitalismo, eles não são pensados num contexto de saúde. E essa maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados está relacionada ao aumento das taxas de sobrepeso e obesidade, além de impactar negativamente no meio ambiente, não é mesmo? Mas, Tereza, como é feito o diagnóstico de obesidade em crianças e adolescentes? Bom, nós avaliamos o peso, a altura e o IMC, que é o índice de massa corporal, aquele que divide o peso pela altura ao quadrado. Tudo isso de acordo com a idade e o sexo da criança e do adolescente também. Existem tabelas propostas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nos permitem avaliar meninos e meninas de diferentes faixas etárias. Nós podemos utilizar parâmetros chamados scores ou percentis, que vão permitir que a gente faça essa classificação nutricional e esse acompanhamento ao longo do tempo. Dá para avaliar também a criança e o adolescente desde o nascimento até os 19 anos, inclusive em tabelas como aquelas que vêm na caderneta da criança. E aí você deve estar se perguntando, mas se é tão complexo assim, como é o tratamento? Bom,
Primeiramente, para o tratamento da obesidade, há necessidade de integração familiar. Então, modificação nos hábitos alimentares da família, adoção de práticas regulares de atividade física. A Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda mudanças no estilo de vida, apoio psicossocial, acompanhamento multiprofissional com médico, nutricionista, educador físico, psicólogo e assistente social. Eu preciso te contar que a prevenção da obesidade começa com o aleitamento materno. Interessante, não é mesmo? O aleitamento materno exclusivo, recomendado até os 6 meses de vida, ele exerce um efeito protetor em relação à obesidade. E agora, puxando um pouquinho o gancho para a nutrição, bom, nós costumamos incentivar mudanças na qualidade da dieta, com incentivo ao consumo de frutas, verduras, legumes, arroz de preferência integral, feijão, leite, ovos, carnes magras de preferência. E além disso, estimulamos o resgate de brincadeiras como amarelinha, pique-pegue, esconde-esconde, andar de bicicleta, dançar, ou seja, atividades que proporcionam diversão e movimento e que tirem essa criança da frente das telas, o que é tão comum hoje em dia. E eu preciso ressaltar que na grande maioria das vezes não deve ser indicada uma dieta restritiva para crianças e para adolescentes, porque essas dietas rígidas, elas podem afetar o crescimento e desenvolvimento deles. E por isso, devemos então focar na qualidade da dieta, na difusão de hábitos alimentares mais saudáveis. Somente em casos de obesidade muito grave, quando a criança ou adolescente não tiver um êxito em outros tratamentos, a equipe poderá recomendar medidas mais severas. E por fim, eu quero deixar aqui algumas sugestões importantes e que se aplicam a todo mundo, como por exemplo, reduzir a ingestão de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos artificiais, assim como a ingestão de salgadinhos, fast foods, doces. É muito importante que a criança e adolescente tenham também rotinas estabelecidas. Então, que eles tenham horário para dormir, horário para acordar, que eles tomem café da manhã, que eles evitem pular refeições. E uma boa estratégia é servir porções menores e incentivar que eles tenham uma mastigação mais lenta e que eles prestem atenção durante a refeição para identificar se ainda têm fome ou se já estão satisfeitos. Também preciso falar da ingestão de água, que é muito importante, e da restrição ao acesso à televisão, computadores, tablets, dependendo da idade da criança, a 1 ou 2 horas por dia. As metas para perda de peso, se forem o caso, serão determinadas de acordo com a idade da criança, com a gravidade da doença e com a presença de comorbidades. Mas, geralmente, a manutenção do peso é uma boa estratégia, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que têm uma obesidade leve, porque o IMC vai se ajustando à medida que a criança vai crescendo. Mas a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. Então, por isso, eu quero parabenizar aos idealizadores dessa página, agradecer mais uma vez o convite, para estar aqui falando para vocês nessa página que traz conteúdos tão relevantes e tão importantes, e aproveitar para convidar vocês também para curtir a minha página, a Bem Nutridos, @bem_nutridos, e é isso. Muito obrigada, tchau, tchau.